Sabia que você pode derreter ferro utilizando o seu micro-ondas? Que ele pode ser usado para outras funções muito diferentes de somente aquecer os alimentos? Que se você usar a mufla, você pode começar uma renda extra ainda hoje. Ela é uma ferramenta muito usada entre artesãos do mundo inteiro. E nesse vídeo eu vou te esclarecer algumas dúvidas sobre ela. Porque eu sou Evandro Damasceno e esse é o Top 5 dúvidas mais comuns sobre a mufla. Antes de começar, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, e também deixe seu like caso venha acompanhando e gostando dos conteúdos que eu venho disponibilizando para você de forma gratuita. Bom, pessoal, a mufla é uma ferramenta que é utilizada em conjunto com o micro-ondas para converter as ondas dele em calor bruto para qualquer coisa que esteja dentro dela. Trazendo aqui para o universo da vidrofusão, a gente trabalha com o derretimento do vidro. Mas mesmo assim, mesmo tendo centenas, talvez até milhares de vídeos aqui no canal, onde eu explico, que eu mostro todo o processo, mesmo assim ainda surgem algumas dúvidas sobre essa ferramenta que eu acredito que seja muito pertinente a gente tirar a partir de agora. Somente 9 minutos de queima? Bom, pessoal, essa pergunta, essa questão específica resume o porquê que às vezes não, na maioria das vezes eu não mostro os tempos que eu utilizo aqui no canal, aqui utilizando a mufla na criação das minhas peças. Porque eu sei que por mais que eu já tenha explicado que os tempos variam de acordo com as variáveis de cada um, mufla, tamanho da mufla, vidro utilizado, tamanho da peça criada, micro-ondas, potência de micro-ondas, o ambiente também e outras variáveis, vão ter pessoas que vão seguir à risca aquele tempo que eu mostrei aqui. Na minha mufla, de acordo com as minhas configurações, as minhas variáveis, o tempo gira ali em média entre 9, 10, 11 e no máximo 12 minutos para me fazer uma queima. Em muflas grandes, no caso essa mufla aqui, meu tempo com as minhas variáveis gira ali em torno de 15 minutos. Eu poderia forçar um pouco para chegar a 13, mas eu acho que não existe necessidade. 15 minutos para fazer uma queima utilizando uma mufla grande. E a respeito dessa dúvida em específico, o que a pessoa fez de errado é que antes mesmo de começar, o ponto inicial, você não pode pegar os tempos de queima de outra pessoa e utilizar como se fossem seus. Por quê? Vamos supor que o meu micro-ondas é menos potente do que o seu. Eu acredito que de fato seja. Se eu mostro ali uma queima, no caso de 9 minutos, em um micro-ondas menos potente, você está com um micro-ondas boladão de, sei lá, 2.000 watts, 2.500 watts, e o meu, por exemplo, tem 800 watts, meu micro-ondas menos potente de 800 watts, a mufla demorou 9 minutos para realizar uma queima. Pegando as mesmas configurações, se eu utilizasse um micro-ondas de 2.500 watts com as minhas configurações, você há de concordar comigo que o vidro ia passar e muito do ponto. A queima que eu faço geralmente é uma queima, uma fusão total, e mesmo assim leva 9 minutos. Se fosse uma parcial, seria menos minutos. E dito isso, você tem que entender quais são as suas variáveis e começar a criar os tempos conforme essas variáveis. Se não deu certo com 9 minutos, é porque alguma coisa está faltando aí. E eu tenho quase certeza que não tem nada a ver se a mufla funciona ou não. Porque, pessoal, convenhamos, a gente já passou dessa fase. A mufla funciona, é um fato. Pessoas acreditando ou não, ela funciona. Onde comprar a mufla? Pessoal, antes de falar para vocês onde vocês podem comprar, não sei se está dando para perceber, eu estou bastante resfriado. Eu já sou fanho normalmente e tá complicadaço aqui, então relevem um pouco aqui a forma com que eu estou falando algumas palavras, beleza? Onde comprar a mufla? Pessoal, essa é uma questão que praticamente todo dia eu recebo, seja aqui no YouTube ou nas outras redes vizinhas. Hoje em dia, no Mercado Livre, você pode encontrar uma quantidade muito grande de muflas. Antigamente, eu só encontrava na Amazon, mas no Mercado Livre, hoje em dia, você encontra várias opções de preço, de tamanho e antes tinha de formato. A gente vai chegar nesse ponto aqui, mas hoje em dia não vejo mais outros tipos de formato, só o formato clássico, e tem uma explicação por quê. Aqui na descrição do vídeo eu sempre deixo um link chamado ferramentas ou materiais para vidrofusão. Lá eu sempre procuro deixar toda a lista atualizada para que caso você queira comprar mufla, eu já coloquei lá. Caso você queira comprar cortador de vidro, tem lá também, alicate, bico de pato, de desbaste. Eu sempre deixo aquela lista atualizada porque eu sei que tem pessoas que têm uma certa dificuldade em encontrar esses materiais. Mas no Mercado Livre, hoje em dia, tem muitas e muitas opções. Eu já encontrei algumas também
se eu não me engano, na Shopee. Na Shopee, se eu não me engano, eu já encontrei algumas opções também. Mas hoje em dia, na minha opinião, o Mercado Livre é a melhor opção para você estar comprando a mufla. Porque não tem mufla quadrada. Pessoal, essa parte, essa explicação do porquê não existe mufla quadrada, não é bem real. Eu já encontrei algumas muflas quadradas, retangulares, para comprar no Mercado Livre, só que eu não... Depois de um tempo, elas acabaram sumindo. Eu acredito que seja por um ponto aqui que eu vou explicar o porquê que eu acredito que não existe, e também, se existir, não é nem indicado, recomendado você comprar mufla quadrada ou retangular ou qualquer outro formato que não seja o clássico redondo. Pessoal, eu não sei, eu também nunca pesquisei quem foi a pessoa que criou a mufla, que descobriu, poxa, eu vou utilizar aqui as ondas do micro-ondas. Enfim, eu não faço ideia de quem, talvez seja um erro meu de não ter, enfim, mas essa informação não é relevante aqui. O fato é que, vamos supor aqui, ó, que eu tenho aqui uma mufla redonda, aqui uma mufla quadrada ou retangular, ou enfim. Aqui, essa daqui não tem vértice, não tem borda. Essa daqui já tem 4 bordas aqui. E isso, na minha opinião, é importante para vocês entenderem por que não tem esses formatos de mufla. Enquanto a mufla redonda, vamos lá, eu coloco a peça aqui no meio. Ou se você está trabalhando com mais peças, agrupar ela sempre do meio para fora, não de fora para o meio. Então assim, a temperatura, ela começou a aquecer, a temperatura vem de todos os lados, praticamente com a mesma potência. Então assim, é claro que numa peça quadrada, utilizando uma mufla redonda, vamos lá, desenhar aqui uma peça quadrada dentro da mufla quadrada. Teoricamente, seria mais viável fazer peças quadradas na mufla quadrada e peças redondas na mufla redonda. Já recebi muita pergunta, muita dúvida sobre isso. Porém, como aqui ó, a temperatura vem de todos os lados, ela tende a chegar na peça com uma potência, digamos assim, com uma temperatura um pouco maior, uma potência maior. A única questão aqui de peças quadradas dentro da mufla redonda é que as bordas, as partes da peça ou peças que estão mais próximas da camada de aquecimento, elas tendem a receber mais calor do que o meio, certo? A mesma coisa a mufla quadrada aqui, não tem diferença. Só que a questão aqui da mufla quadrada ou retangular ou triangular, não sei, o que acontece? Como a mufla redonda ela não tem borda, ela tende a ter uma certa resistência mecânica ali. Porque quando a temperatura aumenta, ela expande, quando a temperatura cai, ela retrai. É assim também com a mufla e com outros materiais que eu tenho certeza que vocês conhecem. Com a mufla quadrada é exatamente a mesma coisa, só que tem o problema. A gente tem aqui ó, as bordas, os cantos, e quando a mufla retrai, como ela tem vértice, tem os cantos aqui, o que acontece? Começa a aparecer micro rachaduras nos cantos. Não é nas laterais aqui, são nos cantos. Essas micro rachaduras, à medida que você vai utilizando a mufla, elas tendem a ir aumentando. Criou uma micro rachadura, você usa, ela expande, a mufla resfria, retrai. Essa rachadura ela vai aumentando. Para algumas pessoas demora mais, para outras demora menos, dependendo muito das configurações, das variáveis que a pessoa está utilizando ali. Com o tempo, o que acontece? A rachadura ela atravessa a borda e aí começa a vazar calor. Vazando calor, você tende a demorar mais para realizar uma queima. Enfim, aí vai causando aquele ciclo autodestrutivo na própria mufla, que eu já expliquei em outros vídeos aqui do canal. No pior dos casos, o que acontece? Ela simplesmente quebra. Abre. Isso tudo por conta dos cantos. E é por isso que é uma observação minha, é uma opinião minha, eu não vi em nenhum lugar, pode ser que eu esteja redondamente enganado aqui. É por isso que não existe mufla quadrada. E quando existe, quando alguém faz uma mufla quadrada, ela tende a ter muito mais problema do que uma mufla redonda. O micro-ondas deve ser exclusivo? Galera, sim. O micro-ondas deve ser exclusivo. Uma vez que você utilizou a mufla dentro do micro-ondas, é muito importante que você reserve esse micro-ondas somente para essa finalidade. Ah, Evandro, utilizei uma, 2 vezes e me arrependi. Não quero mais. Posso utilizar o micro-ondas
para fins alimentícios, pessoal, aqui é uma opinião minha novamente. Se você utiliza até 3 vezes a mufla no micro-ondas e desistiu, você ainda consegue sim reaproveitar ele, porque ele ainda não foi totalmente contaminado com os materiais da mufla. Você consegue reaproveitar ele e você tem que fazer a higienização. Como que faz isso? Tira tudo que você utilizou com a mufla. Se você utilizou a mufla com o prato, tira ela. Se você utilizou com o negocinho que fica embaixo, tira ele. O que você conseguir retirar ali, desde que não faça parte da estrutura fixa do micro-ondas, você retira, limpa com álcool, passa álcool e papel toalha. Pega ali um papelzinho toalha, passou álcool nas coisas, descarta aquele papel toalha, vem com outro, limpa novamente, descarta, até você perceber que está totalmente limpo o prato ou qualquer outra pecinha que você tirou de dentro. Você vai fazer isso nas peças e no interior do micro-ondas. Depois que você passou o álcool, você vem também com vinagre. Pode ser vinagrezinho de maçã, esse mais baratinho mesmo. Faz o mesmo processo que você fez utilizando álcool. Monta ele novamente, aí você pode utilizar para alimento. A mufla derrete titânio? Galera, por mais que pareça absurda essa pergunta, ela tem uma lógica, ela é bem fundamentada. Porque eu mesmo tenho vários alunos que eles trabalham com metais utilizando o micro-ondas. E só é possível porque tem a mufla para proteger esses metais lá dentro das ondas do micro-ondas. Então, de novo, a mufla está aqui, o metal está aqui dentro. As ondas elas circulam, penetram a mufla. Quando chega na camada de aquecimento, a camada de aquecimento converte essas ondas em calor bruto, fazendo com que somente o que chega no vidro e no metal seja o calor dessa conversão. Então é possível sim derreter metais dentro do micro-ondas. Porém, o titânio é um caso à parte. O titânio ele precisa, salvo engano, ele precisa de uma temperatura próxima ali dos 2000 graus para ele entrar no ponto de fusão, para ele derreter, para você conseguir manusear ele ou moldar ele. Só que os materiais que são o material que é feito a mufla, o ponto de fusão dele é bem menor, gira ali em torno dos 1400 graus. Então, se eu tento superar essa temperatura limite do material da mufla com a mufla, pode ser que ela atinja essa temperatura? Pode ser, eu já testei? Não testei. E nem vou testar. Pode ser que ela atinja essa temperatura, só que assim que ela atingir a temperatura do ponto de fusão dela própria, ela entra em colapso. É ela quem derrete. Sendo assim, não dá para derreter titânio utilizando a mufla. Dá para derreter chumbo, dá para derreter alumínio, cobre, outros metais. Titânio só não dá para derreter porque o ponto de fusão da própria mufla é bem menor do que o ponto de fusão do titânio. Se eu tento fazer isso, ela vai colapsar, aí eu perco a minha ferramenta e como ela colapsou a uma temperatura ali próxima a 1400 graus, ela abriu dentro do micro-ondas, nesses 1400 graus, toda essa temperatura vai ser projetada dentro do meu micro-ondas. E aí a chance são que eu também vou perder, não somente a mufla, mas o meu micro-ondas também. E caso você queira aprender a vidrofusão de forma simples, fácil e prática no conforto da sua casa, aqui na descrição eu vou deixar o link do livro digital Vidrofusão Arte no Micro-ondas, onde eu te mostro como que você pode usar o seu próprio aparelho micro-ondas para criar peças incríveis no conforto da sua casa, e também o livro digital Vidrofusão, a Arte de Transformar, onde eu explico a vidrofusão de forma clara e objetiva para que você possa iniciar na vidrofusão com os 2 pés direitos, podendo criar qualquer peça que você queira, utilizando seja matéria-prima nacional e importada ou até mesmo vidro de descarte. O link de ambos os livros vão estar aqui na descrição. Bom, pessoal, e aqui a gente chega ao final de mais um vídeo aqui do canal. Se você gostou e tem mais dúvidas a respeito da mufla, deixe seu like e deixa as dúvidas aqui na descrição, que pode ser que eu faça uma parte 2 ou parte 3 também, dependendo de quantas dúvidas tiverem. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!